Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Surfista Cripto, o canal que vos traz as novidades sobre Bitcoin e o mercado das criptomoedas em geral. Estive ausente uns dias, muito trabalho, não consegui aparecer por cá, mas hoje vamos resumir tudo o que aconteceu nesta semana muito turbulenta a nível macroeconómico, com bancos a falirem, portanto falências atrás de falências, parece que há um risco sistémico, o Fed a querer salvar e diminuir a inflação, é uma coisa que vamos falar a seguir. Parece-me um bocado impossível que consigam continuar a combater a inflação e que salvem os bancos, que injetem dinheiro na economia. Vamos já analisar isso também. E mais importante, esta catástrofe bancária que começa a acontecer nos Estados Unidos leva o Bitcoin às suas origens e ao motivo pelo qual foi criado. E daí esta recuperação que já atingiu quase 25%. Vamos já perceber tudo isso no vídeo de hoje. O índice do medo e da ganância, que depois de passar a neutro, volta a estar no verde, no 56, com o Bitcoin precificado à hora da gravação quase nos 25 mil dólares, nos 24.875, com o Ethereum precificado a 1.690 dólares, com o Polygon na oitava posição a 1.16 dólares. Pois é, meus caros, vejam bem o que aconteceu aqui ao Bitcoin, teve uma valorização já quase de 25% nos últimos dias, isto desde que o Fed disse que iria salvar o Silicon Valley Bank. Vamos já passar por isso tudo. Eu aqui há uns dias no canal disse que isto parecia um padrão Bart Simpson e que rapidamente recuperaríamos o valor. A verdade é que, macroeconomicamente, estes cisnes negros fez-nos vir cá abaixo, foi mais uma oportunidade de compra e voltámos a recuperar novamente este patamar dos 24, 25 mil dólares. Que se conseguirmos romper esta resistência, nada segurará o Bitcoin neste patamar, até ao patamar cerca dos 30 mil. Portanto, este pânico momentâneo que aconteceu no mercado nestes últimos dias a afetar o Bitcoin, mas logo o ativo mostrou a sua força, o seu poder e recuperou os valores em que estava. Isto numa semana em que a maior parte dos bancos foram afetados, inclusive na Europa, vimos o Santander ontem a perder mais de 8%, vimos o Silicon Valley Bank a ser resgatado pelo Fed, isto tudo começou com o Silvergate a semana passada, um banco cripto amigável. Depois parece que o risco começou-se a espalhar a outros bancos regionais nos Estados Unidos. O Silicon Valley Bank é um banco em que muitas empresas do Vale do Silício, têm as suas contas, é um banco muito amigável a empresas pequenas tecnológicas de risco. Estas empresas tecnológicas são o embrião do futuro dos Estados Unidos daqui a 10, 15 anos, portanto uma Google, uma Amazon, começaram exatamente como estas empresas e o Fed teve que vir salvar o Silicon Valley Bank, porque senão toda uma geração de empresas tecnológicas estava em causa e o futuro do PIB norte-americano poderia mesmo estar em causa daqui a uns anos. A verdade é que isto foi exatamente o que aconteceu em 2008 e foi exatamente por isto que o Bitcoin foi criado. Os bancos investem o dinheiro que nós lá depositamos e se toda a gente precisar desse dinheiro ao mesmo tempo, eles não têm como dar resposta. Foi exatamente isto que aconteceu no Silicon Valley Bank. Previa-se até que esta semana estes milhares de empresas não conseguissem pagar ordenados. A verdade é que o Fed interviu, o FDIC interviu e salvaram o banco. O que aconteceu também foi o USDC, uma das maiores stablecoins, perdeu a sua paridade com o dólar. Normalmente as stablecoins têm um pareamento de 1 para 1 com o dólar e a USDC chegou a ser negociada no fim de semana a 93 cêntimos. Ainda bem que esse pareamento já foi recuperado, ou está praticamente recuperado, e isto aconteceu depois do Fed dizer que iria salvar o Silicon Valley Bank. Ontem foi uma segunda-feira negra para todos os bancos em geral, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, e o First Republic, outro banco regional, ontem caiu cerca de 60%. A verdade é que tanto o Tesouro como o FDIC como a Federal Reserve se uniram numa reunião de urgência no domingo passado, portanto reuniram-se no domingo à noite e decidiram que iriam salvar a economia norte-americana, que iriam salvar estas empresas, e isto leva-nos aqui a uma questão muito importante. O Fed ou quer combater a inflação e continua a subir as taxas de juros, ou quer salvar a economia e salvar estes bancos da bancarrota. O que é que estas duas coisas são um bocado impossíveis de acontecer? Porque ao salvarmos estes bancos, vamos ter que criar mais dinheiro, vamos ter que injetar mais dinheiro na economia. Isto é exatamente o contrário do que se deve fazer quando se pretende baixar a inflação. Desde 2008 que se imprime dinheiro, ou seja, que os bancos centrais combatem crises com uma impressão de dinheiro disparatada. Foi assim na crise do subprime, foi assim na crise pandémica, que se imprimiu dinheiro como nunca antes tinha visto e parece que vamos responder novamente a uma crise com mais uma rodada de impressão, com ligar a máquina outra vez. Ou seja, isto é um esquema Ponzi que não acaba, em que cada vez mais dinheiro é impresso e cada vez o dinheiro que existe vale menos, cada vez $1 comprará
menos coisas, cada vez o euro comprará menos coisas, cada vez o real terá menos poder de compra. Portanto, eu não sei como é que o Fed vai fazer este malabarismo de continuar a tentar combater a inflação e salvar a economia norte-americana do colapso. Foi por isto que o Bitcoin foi criado. A verdade é que esta foi a razão que criou o Bitcoin, esta impressão imparável de moeda em que não há um limite máximo da quantidade de dólares, de euros que pode haver, e realmente o Bitcoin volta às origens. E quando vimos bancos ontem a perder 60% e os mercados todos a negociar no vermelho e um pânico generalizado no S&P, na Nasdaq e em maior parte das bolsas internacionais, o Bitcoin assobiou para o lado e disparou dos 19 mil para quase os 25 mil. O Bitcoin ganhou quase 25% do seu valor. Portanto, o Bitcoin a demonstrar porque existe e porque é uma solução ao sistema atual. Vocês imaginem, se o Silicon Valley Bank, ou se as empresas que têm as suas contas alocadas ao Silicon Valley Bank não tivessem sido salvas, não conseguiriam pagar ordenados neste momento. Se essas empresas tivessem capital em Bitcoin, em carteiras frias e pagassem aos seus colaboradores, aos seus fornecedores com Bitcoin, nada disto teria acontecido. O Bitcoin estaria seguro em carteiras frias, não dependeriam de terceiros, neste caso o Silicon Valley Bank ou outro banco qualquer, e este risco sistémico não aconteceria. Portanto, quanto mais rápido esta adoção abraçar o mundo, mais rápido vamos acabar com esta palhaçada, que é o que isto é, que é, continua sistematicamente a acontecer, esta impressão de dinheiro e o salvamento de bancos constantemente por parte de governos que quem acaba a pagar não só são os cidadãos com impostos, como também o dinheiro que ainda temos vale cada vez menos devido a estas rodadas de impressão. O Jerome Powell, o FDIC e outras instituições financeiras dos Estados Unidos reuniram-se de urgência no domingo e decidiram salvar os bancos e dizer que está tudo bem. Mas também, ontem, o Jerome Powell veio dizer que realmente houve bancos a quebrar, mas que vamos continuar com a subida das taxas de juros na próxima reunião, que será na semana que vem, do FOMC. Meus caros, eu já disse, eu não sei como é que este malabarismo vai ser feito. Previa-se que a taxa de juros iria novamente para o 0,5. Hoje sai o CPI, a taxa de inflação. Vamos ver o que nos dizem os números. Provavelmente à hora que vocês vão estar a ver este vídeo, já saíram os números e o Bitcoin vai reagir positivo ou negativamente. Mas com isto tudo a quebrar, era até possível que o Fed parasse de aumentar as taxas de juros. O Jerome Powell já veio dizer que tal não vai acontecer. Eu acredito que 0% de taxa de juros não vai acontecer, acredito que o meio ponto percentual também não irá acontecer e acredito que ele se ficará aqui nos 0,25 pontos. Agora, vamos ver como é que o Fed vai encarar esta situação, como é que esta crise se vai desenrolar e para mim a saída é só uma, é comprar Bitcoin. Obviamente isto não são conselhos de investimento, façam as vossas próprias pesquisas, mas para mim não há outra saída senão refugiarmos num ativo em que tem uma tecnologia completamente disruptiva a este esquema Ponzi que é o nosso sistema financeiro e que é uma solução a esta trapalhice que é o nosso sistema financeiro. E de acordo com isto tudo que eu estou a dizer, eu trago-vos uma reportagem que diz que a alta do Bitcoin realmente ainda não começou. Esta montanha russa que aconteceu na última semana levou o Bitcoin para os 19 mil e tal dólares e o Bitcoin em 2-3 dias já recuperou o valor mais alto das últimas 3 semanas, chegando a atingir os 24.800 dólares. Portanto, uma recuperação já superior a 26%. E a verdade é que afinal esta crise bancária americana está a levar o Bitcoin às suas origens. Agora parece que aquilo que o Satoshi Nakamoto disse há 15 anos atrás começa a fazer sentido e estão-se a espalhar pelas redes sociais. No primeiro bloco de Bitcoin, por exemplo, o Satoshi imprimiu ou gravou a manchete do jornal britânico The Times na altura, apontando a falência de bancos que eram considerados grandes demais para falir. Portanto, esta capa do The Times foi gravada no primeiro bloco minerado do Bitcoin. Portanto, Chancellor on brink of second bailout for banks. Portanto, este resgate que nós vemos acontecer não só nos Estados Unidos da América, por toda a Europa, em Portugal já vimos vários resgates de bancos por parte do governo. A economia portuguesa está arrasada há anos devido a estes resgates constantes, mas a verdade é que isto agora começa-se a espalhar e começa a fazer sentido aquilo que o Satoshi disse há 15 anos atrás. Inclusive, no white paper original do Bitcoin, podemos encontrar várias críticas ao modelo financeiro do mundo, nessa altura, em 2008, em 2009, que é o mesmo que o atual. A verdade é que há o perigo de risco sistémico com tudo isto que está a acontecer e, na minha opinião, a boia de salvação é o Bitcoin. Vocês façam o que vocês quiserem, façam as vossas próprias pesquisas. Para mim, o Bitcoin é um refúgio. A verdade é que este Silicon Valley Bank era o 16º maior banco dos Estados Unidos,
Unidos e esta falência está a fazer os clientes de outros bancos correrem para levantar o seu dinheiro. E se toda a gente acordar de manhã e quiser levantar o dinheiro que tem nos bancos, vai haver uma crise gigantesca porque os bancos não conseguem dar resposta, ou seja, só têm uma fração da reserva do que os seus clientes têm depositado. E isso depois gera outros problemas como a censura. Por exemplo, temos aqui um congressista a dizer que acabou de sair de uma reunião do Zoom com o Fed, com o Tesouro e com o FDIC e com a Câmara e o Senado, e um senador democrata nos Estados Unidos perguntou essencialmente se havia algum programa em vigor para censurar informações nas mídias sociais que poderiam levar a esta corrida aos bancos. Isto é censura pura e dura, ou seja, lápis azul no seu esplendor, em pleno ano 2022, e é mais um motivo que o Bitcoin nos protege e que garante com que isto não aconteça, desde que vocês façam a vossa própria autocustódia, logicamente. Meus caros, a verdade é que os fundamentais do Bitcoin, apesar de ele ter caído para os 19 e já se ter recuperado, nunca estiveram tão fortes, e este gráfico mostra-nos a quantidade de Bitcoin fora de exchanges, ou seja, cada vez há menos Bitcoin disponível para comercialização, cada vez há menos Bitcoin disponível em exchanges. Mais de 73% de todo o Bitcoin disponível está guardado a 7 chaves em carteiras frias por long-term holders, portanto, investidores que não vendem o Bitcoin, que acreditam no seu potencial para um mundo melhor, para um futuro melhor e para um sistema financeiro mais justo e igualitário. E esses investidores não o vendem e cada vez há menos Bitcoin disponível. A verdade é que, tal como este meme indica, o dólar sente-se ameaçado, é normal, tanto o dólar como o euro, como todas as moedas fiduciárias, e na minha opinião tem os dias contados, e uma crise deste género só vai aumentar a rapidez com que a maior parte de cidadãos comecem a perceber isto. Como eu disse ainda agora, se o Silicon Valley Bank não fosse o cofre de todas estas empresas, mas sim carteiras frias de Bitcoin, nada disto teria acontecido. Enfim, temos ainda alguns obstáculos a ultrapassar, como a volatilidade do Bitcoin, entre outros, mas mesmo assim eu acredito que é um sistema bem mais completo e robusto do que o sistema financeiro que nós temos atualmente. Meus caros, aproveito para vos pedir, deixem like neste vídeo, é através do vosso like que mais pessoas podem ter acesso a este tipo de conteúdo e que facilitará uma adoção, porque é pela adoção e por vocês que eu estou cá regularmente a trazer-vos as novidades. Por isso, vemos no próximo episódio e fui!